A história do lar, ela é fascinante para a comunidade judaica, porque ele começa numa história de imigração, como um ato, uma iniciativa para ajudar a absorver os imigrantes que chegaram. Então era um projeto da comunidade para a comunidade imigrante. E ao longo do tempo ele foi se transformando, até chegar num ponto hoje onde ele é praticamente 99%, se não 100%, dedicado à sociedade maior, à sociedade externa à comunidade judaica. Então ele representa a essência principal dos valores judaicos, onde a questão social, a obrigação social, o fazer o bem, o pensar no próximo, o ajudar, está sempre presente. O Lar das Crianças é um projeto que é a partir da comunidade judaica, mas que ele se volta à sociedade como um todo. O Lar das Crianças, para mim, tem uma história que marca ele de forma definitiva, que é justamente a ideia da transição entre uma casa voltada para os filhos dos refugiados judeus que chegaram aqui em São Paulo e que precisavam ficar lá para que os pais aprendessem a língua portuguesa, para que os pais pudessem ter roupa para vestir, casa para morar, fossem para o primeiro trabalho. Então, essa era a casa dos filhos dos refugiados judeus que chegaram aqui. E, em algum momento, isso deixa de atender a comunidade judaica, porque a comunidade se fortaleceu e não precisava mais daquela casa, naquela configuração, e passa a atender a sociedade brasileira. E eu acho que essa transição marca o lar para sempre. Assim como está escrito na Torá, que a gente deveria amar o estrangeiro, porque fomos estrangeiro na terra do Egito, é exatamente essa ideia. A nossa história de refugiados, a nossa história de luta pela sobrevivência, serve de inspiração para que a gente ajude aqueles que hoje lutam pela sua sobrevivência. O lar, basicamente, começou no centro de São Paulo, bem no centro, por duas senhoras, a dona Ida Hoffmann e a senhora Lotte Hamburger. E elas dirigiam isso, ia muito bem, só que ficou pequeno onde ele estava. Então, se procurou um terreno que depois ficou sendo o terreno, me parece, de 3.000 metros, na Alta da Boa Vista. Essas fundadoras do lar, elas fizeram isso, elas foram isso. Elas amaram todas essas crianças, elas se organizaram, elas arrumaram esse espaço. A minha sensação quando eu fui lá, conhecer o lar, foi isso não pode acabar, nunca. Isso é maravilhoso, em homenagem e respeito ao que elas fizeram há 70 anos, há 75 anos. É uma obrigação, uma responsabilidade nossa mantermos isso vivo e sempre mais, né? Todos nós aqui devemos ser muito gratos à dona Ida e à dona Lotte pelo que elas fizeram, porque esse amor que elas puseram lá, ele se expande, ele está até hoje, é o universo em expansão quase, assim, sabe? É o amor delas que vem e chega até nós aqui. E isso é maravilhoso. A generosidade da dona Ida é sensacional. Vou falar em poucas palavras. Uma senhora ortodoxa. Aceitar coisas não ortodoxas na entidade que ela está em conjunto dirigindo é muito fantástico. A dona Lotte era fabulosa porque ela entendia o que as crianças precisavam. E isso era muito rico.
E a gente sempre ficou muito orgulhoso que a nossa avó fazia uma coisa que a gente sabia que era legal. A gente não entendia nem direito qual era o papel dela, mas a gente... Não havia A gente sempre teve muito carinho, a gente até hoje, a família inteira tem muito carinho pelo lar, porque a gente assistia todo o envolvimento dela, todas as damas do lar eram especiais. Nós chegamos no Brasil em março de 1940. Foi uma viagem muito tumultuosa, muito cheia de minas, e cada vez que aparecia uma mina no mar, o comandante avisava os passageiros. Nós éramos muito pequenas, minha irmã e eu, e não entendíamos, mas entendíamos pelo clima que se formava dentro do navio, que era de medo, mas graças a Deus chegamos sãos e salvos aqui. Chegamos aqui no Porto de Santos, com uma mão na frente e outra atrás. Fomos direto para a casa de uma tia nossa que fez tudo isso para nós podermos chegar no Brasil. Todo o visto de entrada, coisa que sem isso nós não entraríamos. O lar das crianças foi maravilhoso. Eu estava em lares de crianças, em nursery houses, lá na Alemanha também, na Europa também, mas aqui o lar foi inesquecível. Inesquecível, nos acolheu para minha mãe poder trabalhar. Portanto, que eu me lembro, foi nos Campos Elíseos, o lar era nos Campos Elíseos. As tias eram muito boas, não era aquela rigidez alemã que eu conhecia, elas já eram um pouco abrasileiradas, o que era muito bom para nós, que nós precisávamos disso, um pouco de carinho, de afeto. Eu nasci em Israel, eu tinha uns 3 anos, a minha irmã uns 4, então eles resolveram, vamos sair daqui, vamos procurar um lugar melhor para a gente criar as nossas filhas. A ideia deles, eu acho, que era ir para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não estavam aceitando e o Brasil aceitou. Meus pais tentaram se virar de alguma forma, trabalhando, só que eles não tinham condição de trabalhar o tanto que eles trabalhavam e ainda cuidar da gente. E aí que veio esse lar. Eu acho que foi 1 ano, 2 anos, 1 a 2 anos depois. Estou muito feliz, assim, de ver o que o lar se tornou. Muito feliz mesmo, de ver que esse papel social do lar continua. Eu sou Daphne Ratner, filha do Henrique Ratner. Ele era diretor do Lar das Crianças. O pai começou como aprendiz de sapateiro em Viena. Quando ele foi para Israel, para o kibbutz, ele foi mecânico de aviões. Durante a Segunda Guerra, ele acabou indo trabalhar na Marinha Mercante Inglesa como mecânico dos motores dos navios. Então, quando ele veio para o Brasil, ele deu aula no Renascença, no Luiz Fleitlich, e foi convidado também, por essa visão da tradição judaica, talvez, para a colônia de férias de Poços de Caldas. E como eu comentei, foi aí que gostaram do estilo de liderança dele e convidaram ele com minha mãe para ser uma família, para ter a figura materna, né, no Lar das Crianças. Eu me lembro muito da dona Ida Hoffmann, da dona Lotte Hamburger, da dona Edith Farkas, que vinham e faziam reunião com ele. Ele tinha esse carisma, essa autoridade, né, que é uma autoridade que eu acho que é baseada em conhecimento, em sabedoria. Ele passou a ser moré no lar e eles souberam reconhecer. E ele levou essa alegria de ser reconhecido como moré, eu acho que para o resto da vida. Lembro muito bem do meu primeiro quarto, inesquecível. É um quarto até privilegiado, que pelo prédio lá do Lar das Crianças é o único quarto que tem uma varanda. E aquele quartinho era o nosso cantinho. E ali, então, acabei me adaptando de uma maneira que foi, durante 10 anos, uma vivência tão maravilhosa que eu senti muito quando eu fui. O mesmo impacto também que eu tive da entrada, eu tive na saída. Tinha no Lar das Crianças um espaço em que a gente foi morar, minha mãe, meu irmão, meu pai e eu passei a ser a caçulinha do Lar das Crianças, a criança mais nova, com 2 anos de idade. A gente passava a manhã lá
Aí a gente almoçava, depois do almoço, lá do outro lado tinha um lugar com colchonetes no chão que a gente descansava e depois à tarde a gente continuava com atividades. O meu nome é Edfried Weck, eu entrei no lar em 1960 e saí em 1967. Entrei com 6 anos e saí com 13 anos de idade do lar e foi o melhor momento da minha vida. Eu posso admitir isso com muito orgulho. Eu sou filho de judeus sefaradis, meu pai é da Síria, minha mãe é do Egito, e nós viemos do Rio de Janeiro para São Paulo, foi quando tive o primeiro contato com o lar das crianças, eu tinha 6 anos de idade. Lembro muito bem desse dia, porque é inesquecível o dia que você tem que se soltar a mão do seu pai para ir para um boarding school, para ir para uma escola interna. E lembro muito bem do More Hatner nesse dia, que foi a pessoa que me recebeu. Mas foi um dia muito triste para mim, pela situação que se criou de meu pai ir embora e me deixar eu e meu irmão naquela ocasião lá. Mas foi, acho que, o único dia infeliz que eu tive no lar das crianças. E ali era como se fosse nossa casa. Passava a semana toda ali envolvido, e de manhã ia para a escola, voltava para sua casa, que era o lar. E a gente tinha uma rotina. O lar foi uma coisa muito especial na minha vida, mesmo. Vivíamos realmente uma família muito intensa. Os funcionários eram como nossos parentes. Todos, eles eram chamados pelo nome, nos tratavam todos pelo nome. Eles eram extremamente atenciosos, carinhosos, nos ajudavam sempre. Você estudava em um colégio particular, que era o IL Peretz. Eu ia para o Clube Hebraica, que todas as pessoas da colônia iam. A gente ia para a colônia de férias em Campos do Jordão. Às vezes até para o Rio de Janeiro, e quando alguns que não foram para a Argentina como prêmio. Então tudo aquilo acontecia de um jeito muito natural, e que a gente achava que a vida era toda aquela riqueza de alguma maneira. Quando você sai do lar e você vê a vida como é, que meu pai disse que eu estou saindo do lar, que eu precisava trabalhar também para ajudar a minha casa, a casa dos meus pais, e que nós éramos patrocinados de alguma maneira por uma sociedade, né, por damas da sociedade judaica, que davam oportunidade para nós termos a mesma oportunidade que crianças abastadas. Estar no lar, e eu acho que as crianças que foram naquela época têm essa visão, sabem que foi um privilégio. Foram cuidadas pela Annelise Strauss, que tinha um cuidado e era uma médica fantástica. Doutora Annelise era médica, pediatra, formada e que se propôs a atender as crianças do lar. E atendeu de uma forma magnífica, no sentido de que se uma criança pesava 100 gramas a mais, ela reclamava, e se pesava 100 gramas a menos, ela reclamava. Quer dizer, era uma revisão constante e perfeita em relação às crianças. Ela, uma vez por semana, a doutora Annelise Strauss, que era pediatra, ela ia no lar, tinha uma enfermaria no lar, e o lar sempre teve enfermeira. E aí a doutora Annelise passava as crianças, minha mãe fazia a lista de crianças e ficava junto com ela, porque minha mãe sabia da saúde de todas as crianças, quem tinha ficado doente, quem não tinha ficado doente. Tenho a idade de 80 anos, 50 anos como voluntária no lar. E eu comecei graças à dona Steffi Perlman, que era minha tia de coração e que já era presidente naquela época. Eu sou filho do Moré Peter e da dona Raquel, e eu tomei o primeiro contato com o lar em 1965, janeiro de 65, quando meus pais, meus 2 irmãos, Max Rose e eu, viemos para São Paulo. Ele trabalhava numa instituição do Uruguai, que chama NCI, que se assemelha à CIP aqui de São Paulo. Na época o lar era dirigido pelo More Hatner. Quando nós viemos ao lar, o lar era um internato. Então tinha algumas crianças externas, mas eram a grande minoria. A primeira vez que eu ouvi falar no lar foi na ocasião de uma entrevista. Mas nessa entrevista não era comigo. Essa entrevista era com a minha mãe. Ela foi chamada para fazer uma entrevista porque o Moré Peter, na época diretor do lar, estava de saída. E eu a levei. Quando de repente ela saiu, me chamou: Nive, entra aqui que elas querem te conhecer.
Na época estava a senhora Dona Margaret, a senhora Renata Adler e a Steffi Pellman na sala. Após 40 minutos de conversa, elas perguntaram se eu teria interesse em ocupar a vaga. Se tomava café da manhã, ia para a escola, o almoço era servido cedo, para quem ia à tarde na escola era servido às 11h30, quem estudava de manhã almoçava quando voltava, aí você tinha lição e depois você tinha atividades livres, e tinha, meninos basicamente futebol, mas tinha canto, tinha violão, tinha assim, algumas atividades, as meninas faziam muito dança também. Era internato, tá? E precisavam de fato de alguém para coordenar aquilo dia e noite. E mais do que coordenar, o que eu sentia era ser mãe. Mãe das 100 crianças que estavam esperando a gente. Mãe e pai. Porque o que eles mais precisavam era de amor. Isso a gente tinha para dar. A gente estava começando uma vida. Eles estudavam nas redondezas, né? E faziam a lição de casa dentro do lar das crianças. E as professoras faziam um acompanhamento da lição de casa e o reforço era dado lá também. De comum acordo, a Renata, que trabalhou com ela há muitos anos, fez a sucessão. Minha mãe não ficou feliz, porque ela amava o que ela fazia. A Renata começou realmente cuidando da lavanderia e que estavam lavando as roupas e os lençóis, porque as crianças dormiam lá. E ela começou cuidando disso e guardando enfim, administrando essa parte, e com isso ela ficou conhecendo bastante o que acontecia lá no lar, e ela ia praticamente diariamente, nessa fase, ao lar. E como uma voluntária, ela adorava isso, gostava muito das crianças, de estar envolvida com crianças. A minha irmã, Renata Adler, ela tinha um envolvimento com o lar, porque a gente ia lá com meu avô e tudo mais, e ela começou a se interessar mais pelo lar e começou a trabalhar junto com a dona Steffi, com a dona Steffi Pellman e com a dona Ida Hoffmann. Meu primeiro contato se deu, de fato, com a Renata Adler, quando nós começamos a trabalhar juntos, conhecendo o lar, conhecendo as complexidades que o lar tinha e a realidade do lar. Uma das coisas que me surpreendeu na época, na hora que nós estávamos discutindo, era o fato desses jovens, eles estarem, quando chegavam exatamente mais ou menos na adolescência, que eu achava que era uma época extremamente crítica, eles, usando o jargão da época, eles eram desligados. Ali eu fui trabalhar no Peretz, então eu virei office boy do Peretz. Só que eu morava no lar ainda. Então, segunda-feira eu ia trabalhar, depois eu ia para o lar. E numa dessas, quando eu cheguei no lar, o Peter não me deixou entrar. E disse, olha, você não é mais do lar. Eu falei, não, eu sou do lar, tenho tudo aqui, meu quarto, não. Teu quarto já está ocupado. E eu falei, mas ninguém me avisou, ninguém falou nada. Bom, sinto muito, você não pertence mais ao quadro, porque aqui é o máximo até 14 anos. Então voltei para casa. E aí minha vida seguiu, a partir daí, fora do lar. Foi traumático, para ser bem sincero, foi bastante difícil. Profissionalmente, eu comecei a trabalhar na CIP em 96 e 4 anos depois eu assumi a direção do Lar das Crianças. O lar sempre foi uma entidade presente na minha casa. Eu ouvia dos meus pais, meu pai sempre teve um relacionamento com o lar, na época com o Moray Ratner. O primeiro contato foi muito interessante, porque quando eu fui chamado, eu tive uma reunião com a diretoria da CIP, e onde eu coloquei como proposta minha de trabalho que eu assumiria como um gestor profissional do Lar das Crianças, respeitando a toda a equipe profissional lá, mas que eu não achava adequado a posição de pais, que eu acho que as crianças tinham suas famílias, então eu não queria assumir aquele papel que
anteriormente se fazia de onde os diretores do lar eram praticamente pais das crianças, residiam lá e tinham outro tipo de relacionamento. Eu comecei no Lar das Crianças quando eu tinha uns 20 e poucos anos, tinha as crianças pequenas e me encantou muito essa ação social desenvolvida pela CIP. Perguntaram se eu gostaria de assumir a presidência do Lar das Crianças. Fiquei muito emocionada na hora e muito temerosa também, porque eu sabia que era uma instituição de muita responsabilidade, que tinha um histórico importante, com fundadoras e pessoas que se dedicaram muito, como a dona Ida, como a dona Steffi Perman e várias outras. A minha mãe, ela trabalhava, passava o dia inteiro fora, e aí ela precisava deixar os filhos em algum lugar. E o lar era esse lugar que ela deixava os filhos durante a semana, pegava só no final de semana. E aí, quando eu tive a idade, de 6 para 7 anos, eu também entrei no lar. Sou da periferia do Grajaú, né? Então a minha mãe, ela precisava de um lugar para ficar logo quando estava saindo da creche, na época, que só ia até os 4 anos. E não tinha lugar para ficar, porque ela trabalhava de manhã e tudo mais. Eu vivi a questão do colégio interno ainda, né? Eu entrei na parte dos pequenos, de 5 para 6 anos. Lá tinha a república dos meninos maiores de idade. E a parte das meninas também era meninas maiores de idade. Maiores de idade, assim, meninas mais velhas e meninas mais jovens. E nessa época surgiu uma questão de que, segundo o Estatuto da Criança, não poderiam mais haver crianças internas. Foi considerado que as crianças não deveriam mais ser internas. Por uma imposição legal, a gente discutiu muito isso na época, mas a ideia foi diminuir cada vez mais até que terminou-se as crianças internas. Mas realmente acabamos nos adaptando a essas novas exigências legais e extinguindo essa figura da criança interna, por mais que até hoje eu entendo e acredito que era uma fórmula muito boa. Assim que eu cheguei, eu falei, bom, desde que eu assumo aqui, a parte física do lar também é muito importante. Então, foi assim, no primeiro dia, minha primeira proposta, fazer uma reforma. Assim, no primeiro dia eu já senti isso. Tinha que trazer a família, profissionalizar a família, fazer programas profissionalizantes. Instalamos um curso de violão. Meu grande legado foi mudar o foco do lar. Não era mais uma instituição assistencialista. Era, sim, uma instituição que promovia a família como um todo. Eu saí muito satisfeita como o que eu deixei lá. Agora, eu acho que foi um pedaço da minha vida importante. Eu gostaria de contar justamente que, na parte de tesourinha, os pais se entusiasmaram muito pelo projeto e entraram no projeto e foram aceitos no projeto. Quer dizer, eles indiretamente se tornaram cabeleireiros, graças ao lar, que através de um trabalho do lar você consegue profissionalizar adultos. Eu consegui, num Shabat, na CIP, uns 30 violões. O professor estava à nossa disposição e, no minuto, nós montamos a orquestra de violão. A orquestra fazia concertos grandes, em lugares grandes e renomados. Meu nome é Kátia Regina Honora, eu sou psicóloga de formação e eu cheguei até o Lar das Crianças quando eu ainda era aluna da faculdade. Eu estava no 5º ano, no meu último ano da faculdade de psicologia na USP. Mas eles tinham uma demanda muito grande de jovens que precisavam de um acompanhamento, de uma continência emocional, porque eram jovens que estariam, no ano seguinte, saindo da instituição. E era um momento muito difícil para eles.
E o voltar para casa era uma coisa, era um desconhecido, apesar de ser a família deles. Essa família não estava pronta para recebê-los novamente. De 93 a 2002, muita coisa foi feita e a gente formou uma boa equipe multidisciplinar para que não houvesse mais esse rompimento traumático dos jovens. Em 2006, eu fui convidada a assumir o cargo de coordenadora administrativa e fiquei mais 9 anos nessa função. Uma das coisas mais gratificantes que foi para mim foi ter participado de uma equipe multidisciplinar que soube trazer a família mais perto da instituição, para que a gente tivesse uma relação de mais respeito e confiança e que eles se sentissem também acolhidos. E o que eu acho que eu contribuí muito foi para ver este processo de profissionalização do lar. Aí a gente conseguiu fazer isso, ter um nível de profissionalismo reconhecido por instâncias da Prefeitura, do Estado e da Federação, com projetos patrocinados. Quando a gente foi se envolvendo cada vez mais no lar, e eu recebi o bastão da Margaret para dar continuidade, né, na direção voluntária, eu fiz uma dupla que eu acho que foi muito bem sucedida com o Marcos Lederman, que era o meu chefe voluntário e foi, acho que de longe, o melhor chefe que eu já tive a vida inteira. A gente foi percebendo e vendo que o lar tinha um potencial enorme para fazer ainda mais, além do que já fazia. E aí foi muito nesse sentido que a gente foi vendo, né? Então a gente percebeu que as nossas crianças tinham um déficit, um gap muito grande na parte de português, de matemática, que por mais que a gente estivesse com elas ali meio período por dia, todos os dias, a gente sentia que, será que não dava para fazer mais por elas? E eu acho que a gente foi, a nossa expectativa foi de subir a régua. O que mais a gente poderia oferecer e dar de oportunidades para no futuro eles poderem se destacar ainda mais? Tudo que a gente pensou na época é que essas crianças têm direito ao acesso, direito a tudo, assim como nossos filhos. Quando eu entrei no lar, a pergunta que minha diretora maravilhosa, Luciana Maltrer, me fazia, todo ano ela me fazia: você colocaria seus filhos no lar? Primeiro ano. Foi um turbilhão, né? Assim, tinha muita coisa para fazer. Ela e o Marcos Lederman, os dois os diretores maravilhosos que tiveram comigo, né? Construindo isso junto, a gente pensou juntos, né? Vamos lá, vamos botar um dedo nessa ferida verdadeiramente. E eles falavam para mim e para a coordenadora pedagógica, Carmen Silvia, na época: vão conhecer tudo que tem de melhor aqui em São Paulo, porque é isso que a gente quer para o lar. O lar estabelece um padrão de excelência no que quer que faça. A gente quer que eles entrem na USP, que eles entrem nas universidades estaduais, nas federais. Por que não? Né? E fazê-los sonhar mais alto. Quando eu li os livros do Cordia, quando eu era adolescente, né, com primeiros anos de faculdade, eu disse para o Marcelo, meu marido, que eu queria, quando eu tivesse tempo, que eu queria coordenar um abrigo. O lar é o lugar mais energético que eu já estive. Em todas as minhas temporadas de educação, quando eu entrei aqui, eu entendi que é muito potente o espaço, né? Esse espaço, uma casa maravilhosa. Nós somos um contraturno escolar que atende população em vulnerabilidade social. Então, a gente tem que oferecer o café, o almoço, vem uma van na hora do almoço, leva para a escola ou ao contrário, eles chegam na escola e vêm para cá. Nós atendemos hoje 481 crianças e jovens. Temos também um grupo de pais que a gente chama para alfabetização, né? As crianças não conseguem mal ficar na casa deles, acordam 4 horas da manhã ou 5 horas e chegam 7 ou 8 horas da noite. A gente fala de inclusão, né? Inclusão não é só incluir crianças com síndrome de Down, autismo, é incluir as crianças que sofrem nas escolas, né? Que são agressivas e que destroem a escola, né? E a gente
pega, a gente gosta. A gente sempre fala, nós falamos que esses são nossos casos. Nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui para acolher, né? Nós estamos de olho no que aquilo que a nossa criança, jovem e família precisa. A minha gestão, assim, ela foi, eu diria que bastante diferente, porque, assim, alguns meses depois que eu assumi, veio a pandemia. Então, eram desafios enormes que até a própria instituição, ao longo dos anos, nunca tinha enfrentado. Como, por exemplo, assim, deixou de ser um atendimento presencial para ser um atendimento na casa das famílias, né? O nosso atendimento é longitudinal. As crianças entram lá com 4 anos de idade e a gente acredita que o sucesso do projeto, que a transformação na vida da criança é que ela fique com a gente uns 18 anos. A criança que entra e fica 1, 2 anos no projeto não conseguiu atingir a transformação que a gente gostaria. Esse é o nosso orgulho, né? Ver de fato que a gente está transformando a vida do jovem e que ele, aos poucos, está conseguindo galgar os degraus da mobilidade social. O lar é nossa forma de fazer o mais importante que tem para fazer o judaísmo numa sociedade, que é melhorá-la. Então, o primeiro que tenho para dizer é gratidão e admiração. O lar representa e faz o principal que uma instituição judaica e que o judaísmo pretende fazer, que é melhorar o mundo. A gente, de fato, acredita, e nós, como instituição judaica e como valor judaico, a gente sabe o conhecimento é a ferramenta de transformação. O valor máximo no lar é o respeito. Respeito com ele mesmo, respeito com os outros e a certeza que a gente veio aqui para transformar o mundo é um valor judaico. Aqui é uma casa judaica. Então a gente criou um projeto em que a gente visitava o Lar das Crianças mensalmente e desenvolvia com profissionais e com os jovens o tema, o valor atrelado àquela festividade judaica. Para dar um exemplo, em Sukkot a gente falava sobre acolhimento, a gente falava sobre receber o outro, receber o estrangeiro, hospitalidade. Esse era o assunto na época de Sukkot. E dessa maneira a gente conseguia criar uma conexão tanto com os jovens de origem judaica quanto com os demais jovens que não eram de origem judaica, mas que muito rapidamente se identificavam com aquele valor sobre o qual estávamos falando. Então a gente aprendia muito da cultura judaica, isso era muito legal pra gente que não era judeu, né? Então a gente aprendia bastante sobre as festas, sobre a reza em hebraico, e isso era muito legal. O Sobel, o rei Sobel, ele sempre trazia, sempre estava aqui, principalmente nas festas mesmo de Pêssar, ele vinha e falava bastante, assim, a gente aprendia bastante da cultura judaica, era muito bacana. Nós tínhamos sempre a comemoração do Shabat, principalmente para aqueles que ficavam no lar até sábado, que era o meu caso, e de alguns também. E sempre muito rico, muito chique. O Ratner dirigia com histórias maravilhosas, que inclusive eu uso até hoje. Algumas histórias, algumas relações sobre comportamento judaico, sobre atitude. Eram histórias muito significativas da nossa formação, inclusive de caráter. Em Hanukkah, sempre aproximadamente do Natal, então tinha uma comemoração, uma peça que meu pai escrevia, minha mãe ensinava as meninas a dançar, né? Sempre tinha alguma coisa, alguma atividade. E a Estrela doava brinquedos, então as crianças do lar, para não ficar naquela questão de que o Natal acontece, muitos recebem brinquedos. Então, em Hanukkah, muitas crianças recebiam brinquedos que eram doados pela Estrela. Ficava o Shabat no lar, vinha o Rabino Pincus da CIP fazer alguns Shabat para nós, junto conosco, né, com todas as crianças que ainda ficavam lá. Era um momento muito especial, muito feliz, eram todos amigos. E era um dia mais especial, porque era o dia do bolo de chocolate, que a nossa cozinheira, a Morá Emília, que era uma senhora, se não me engano, polonesa, ela fazia um bolo de chocolate que era realmente a coisa mais incrível que tinha.
Eu comecei fazendo o contato direto com as crianças. Eu levava na dentista. Ingressei no grupinho também em 1970, comecei a ser voluntária no lar. Eu mexia com a rouparia no começo. Eu tinha um menino que eu levava na psicóloga, eu alternava com uma outra pessoa. Aí foi quando a Irine e eu quisemos fazer o Livro de Ouro, que é um livro que foi começado pela coordenadora do grupinho, vamos dizer, Dona Lolo Bernstein, que ela que começou isso, porque meu avô sempre falava, dinheiro tem, então só tem que ir atrás do dinheiro. Não, esse Livro de Ouro vem desde 1940. Sempre foi algo mais fácil conseguir doações para o lar das crianças do que doações para uma sinagoga. Crianças são bem mais atraentes do que, com todo respeito, rabinos. A gente tem o grupinho, que será o eterno grupinho, que eu acho que é a maior referência de voluntariado que a gente tem, de exemplo, tenacidade e resiliência. Elas estão há muitos anos ali e amam o lar e isso é percebido por todo mundo. E elas são um exemplo para a gente. Depois de uns anos veio um outro grupo jovem, que ainda é atuante também. Então são mulheres na faixa de 40, 50 anos que se dedicam à causa. Quando eu falo se dedicam à causa, elas estão prontas para ajudar no que o projeto estiver precisando. O grupo de voluntárias, ele serve para ajudar o lar a buscar recursos para a sua sobrevivência mensalmente. A gente tem um custo mensal e a gente tem um orçamento anual que a gente, muitas vezes, não tem o fundo suficiente. Então, a gente precisa ir atrás dessas receitas. E esse grupo de voluntárias faz eventos variados e tem diversas frentes para arrecadar esses fundos para o lar. Então, a gente tem, por exemplo, Frente de Nota Fiscal Paulista, que é comandado pela Fernanda Calim, de forma muito eficiente. A gente tem a campanha Doe um Futuro, que é a campanha onde a gente quer arrecadar o maior número de doadores fixos mensais, para que a gente tenha mais tranquilidade de ter a sobrevivência do lar anualmente, não tenha que ficar correndo tanto atrás de receitas. A gente tem um jantar anual, que é muito conhecido, é muito famoso, e a gente faz todo ano e dá uma receita boa para o lar. A gente tem lar cultural, a gente tem um bazar social. Todas essas frentes contam com várias voluntárias, com grupos de voluntárias que doam o seu tempo para conseguir fazer essas frentes darem um retorno suficiente para o lar sobreviver. Mas sempre me fascinou a parte de educação, principalmente das crianças, que eu acho que devia ser a base de tudo. Eu nunca tinha pisado no lar das crianças. E um belo dia eu vendi uma empresa da qual eu fazia parte, vendemos a empresa e eu achei que tinha que fazer alguma coisa diferente e resolvi visitar lá o lar das crianças. Visitei, me mostraram como é que era, aí falei, bom, se vocês fossem reformar algumas coisas, o que vocês fariam? Aí me deram lá, a gente faria tal coisa, faria tal coisa, faria tal coisa. Então eu falei assim, pode orçar isso daí, me diz qual vai ser o valor desse negócio e eu vou fazer uma doação para vocês, acho que era 10 parcelas, para cobrir o custo dessa reforma. A gente tem em compartilhar as coisas. E quando eu falo compartilhar, não é só compartilhar dinheiro, é compartilhar conhecimento, compartilhar experiências. A nossa avaliação das instituições é justamente esse poder multiplicador. A CIP faz um ótimo trabalho, faz um trabalho muito bom. A área, ou não onde é que ela está instalada, mas a área que ela atende, é uma área, Zona Sul de São Paulo, muito carente. Ela cresce em atendimento e em qualidade de atendimento, deixa a gente bastante animado. Quer dizer, principalmente na área de formação das crianças. Isso muito pouca gente faz, de a um certo momento pegar determinadas pessoas
que realmente mostram que têm um valor especial e investir nelas. Você saber que o jovem que você preparou e hoje está bem, ele está ajudando a família, alguns deles estão até ajudando o lar, retornando para o lar e contando para a gente o que estão fazendo, é algo muito, muito, muito bom. Eu tenho uma amiga que mandou uma mensagem, foi na época que estava começando o programa da Nota Fiscal Paulista, e ela mandou uma mensagem, na época a gente colocava o CNPJ da instituição no cupom fiscal na hora da compra, e aí ela mandou uma mensagem falando a respeito disso. E eu fazia parte de um grupo do Facebook, que era um grupo enorme, e aí eu resolvi ligar no lar para saber se eu poderia colocar nesse grupo de Facebook a respeito da campanha. E aí me convidaram para ir conhecer o lar, e eu fui lá para poder falar das notas fiscais e fiquei fascinada na hora que eu entendi o que era o trabalho atual do lar. Vi as crianças lá naquele momento, vi como as crianças eram felizes, vi o clima no lugar, como era uma coisa muito bacana. Foi o momento que eu decidi abraçar o lar como o meu voluntariado. Uma coisa que é muito importante em ter o conceito de tzedakah, que dar dinheiro é importante, mas dedicar-se é, no mínimo, tão importante quanto dar dinheiro. Mas lembro dessa situação especial que o Rabino Sobel foi me procurar, ele era novo ainda no lar, era um Rabino ainda bastante jovem, para poder, de alguma maneira, sabendo que a minha situação financeira havia melhorado bastante, de que maneira que eu poderia agora ajudar. E aquilo me deu muito orgulho de poder fazer. Por quê? Porque eu estava devolvendo, de alguma maneira, aquilo que eu conquistei, né? Aquilo que eu consegui através do lar. Mas eu senti aquilo como uma certa devolução, um momento de, olha, agora é a tua vez de ajudar o próximo que está entrando. Eu me lembro muito bem de uma reunião que eu tive no escritório do Marcos Lederman e que nós fizemos mais ou menos, traçamos mais ou menos as linhas do projeto com a Selma, que está lá até hoje. E eu acho que é uma das poucas instituições que realmente acompanha a criança, a adolescente e até realmente a pessoa bater asas sozinha. É um trabalho que o Marcos leva de uma maneira emocionante. E foi nesse momento que fomos felizes de atrair a Selma para o projeto, onde ela começou a identificar os jovens. Eu lembro assim, e ali era uma coisa assim, onde o envolvimento era muito próximo, então participava das entrevistas com cada jovem, conversava sobre o projeto de vida deles, as coisas que eles poderiam estar fazendo. Esse era, vamos dizer, a semente inicial. O lar percebeu que precisava retomar justamente por conta do investimento que estava sendo perdido, porque, afinal de contas, os meninos traziam na fala que estavam em subempregos, que tinham parado de estudar. Então, que sentido tinha investir 10 anos e deixá-los depois? Então, o passaporte surgiu para ser um esteio e mostrar todas as possibilidades que eles tinham e que cabia ali dentro daquele espaço. Afinal de contas, quando a gente fala de lar, fala de afeto, fala de uma instituição que quer fazer o melhor. E na maioria do contraturno eu estou fazendo cursos, que é o que a Selma me coloca. Ela me colocou agora no curso de inglês, fazendo na cultura inglesa, né, que é muito bom. Eu nunca tive contato com inglês e sempre foi meu sonho aprender. Aí, graças ao PPV, esse projeto todo, eles conseguiram. Quando eu ainda estava no lar, antes do PPV, eu gostava de aproveitar todas as atividades que tinha, né? Que era robótica, teatro, violão, judô, o hip hop, todas as máximas eu tentava estar sempre participando, que eu gostava muito, que eu sei também que se eu não estivesse no lar, eu não teria acesso a essas atividades, né? Eu estou sentindo que meu sonho está se realizando aos pouquinhos, né? Então, eu estou muito feliz com isso. Para mim, foi muito importante, porque o lar tinha esse período de desligamento, né, do aluno, né, chegava numa certa idade que precisava sair, e eu acredito que a maioria dos alunos moravam em periferia, em situação de vulnerabilidade, e a gente precisava muito
de estar no lar naquele momento, assim. Que eles devem ser protagonistas da história deles e que a gente caminha em conjunto, mas eu não faço a parte deles. Essa é a perspectiva. Trabalhar no sentido de saber quem eu sou, onde eu quero chegar. No dia a dia, eu faço os atendimentos individuais com os jovens, com as famílias. Cada um traz uma história, uma situação. E o olhar não é só para o adolescente, é para essa família, porque a gente faz a discussão de planos junto com essa família, porque senão não funciona. Se essa família não for espaço de segurança, de afeto, de limite, de cuidados, o adolescente vai se sentir inseguro. Eu sou Jefferson, tenho 22 anos. Eu entrei no lar aqui em 2004, 2005, eu tinha 5 anos. E eu sempre olhava fascinado para o violão, falava, nossa, que legal, quero fazer isso. E fui ouvindo outras coisas do violão e foi me interessando a quantidade de desafios que tem com o mesmo instrumento, assim, que pequeno, não é grande, poucas cordas e tudo, mas mesmo assim com peças de desafios enormes. E aí eu me apaixonei de vez e decidi levar isso para minha vida. Acho que estava no segundo semestre, fiquei me preparando, eu fiz um cursinho pré-vestibular, com a ajuda do lar também. E aí fiz esse cursinho e fui fazer o vestibular. Fiz o Enem, fiz o vestibular e eu tive uma grande surpresa quando eu olhei assim o resultado. Aí quando eu vi que tava ali meu nome, eu saltei assim da cama do nada, numa maior alegria. Liguei pra Selva, passei, nossa, felicidade. Liguei pra minha mãe nem acreditava também. Toda feliz, toda empolgada. E agora, não sei o que eu faço? Eu fiquei ali perdido num choque de emoções ali. Fiz faculdade na FMU e eu fiz durante 4 anos. Durante esses 4 anos eu trabalhei, eu comecei a estagiar na área de atendimento, depois eu fui promovida para a área do financeiro e aí fiquei durante um bom tempo nessa área. E aí quando eu acabei a faculdade, a Selma me ofereceu uma outra bolsa para fazer pós-graduação. Fiz pós no INSPER, eu fiz gestão financeira durante 2 anos. Vou te comentar a diferença entre eu e os meus vizinhos de rua, por exemplo, através de um infográfico que tem lá no lar, mostrando que os alunos do lar, eles completam mais o ensino fundamental e ensino médio do que quem não é aluno do lar, que tem uma maior porcentagem de ingresso nos cursos superiores e que também tem uma renda média um pouco maior do que quem não participou do lar, assim. A minha vida hoje, e durante muitos anos, ela foi, ela é e ela será pautada nessa questão do projeto PPV. Tanto o que eu passei, que eu vivi, para chegar onde eu estou hoje, e aquilo que eu possa contribuir para a sociedade. Hoje eu posso dizer que assim, eu vivo um momento muito tranquilo da minha vida. Hoje eu sou pai de uma menina, serei pai de um menino, tenho a minha empresa até hoje, e aí também participo de outros projetos. Então, objetivamente, eu diria que fez muita diferença assim, na minha trajetória, tanto em questão de apresentação de oportunidades quanto suporte assim dessas oportunidades que foram aparecendo. Acabei decidindo aos 18 anos de idade que eu queria fazer medicina. E aí precisava do suporte do lar na questão do cursinho pré-vestibular, porque saí muito defasado da escola pública. E o lar foi me ajudando com a questão do cursinho. E aí eu fiquei no cursinho há alguns anos me preparando até eu entrar na faculdade de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O programa em si começou a me despertar assim, interesse, né? Por que não viajar, né? Sair do país e conhecer novas possibilidades. E nessa época eu estava um pouco receosa, né? Porque eu já tinha toda uma formação, né? Estava trabalhando na Deloitte, que é uma empresa boa nessa área. Estava com quase 5 anos de experiência nessa empresa. Então fica aquele receio, né? De sair do país e, enfim, meio que perder, né, teoricamente, o que demorei tanto tempo, né, para conquistar. Enfim, saí do país em 2017 e foi uma escolha muito boa, não tenho nenhum arrependimento, muito pelo contrário, me orgulho muito da minha trajetória no Brasil e também da trajetória que eu iniciei fora do país.
Mas esse foi o meu ciclo, mas sempre, né, tendo essa inspiração do Lar das Crianças, essa motivação de sempre buscar o melhor, de sempre abrir a visão, né? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi no PPV, que eu uso até hoje, foi colocar objetivos, colocar metas na vida. E eu coloquei nessa meta, coloquei nesse caderninho essas metas. E uma das metas era poder entrar na faculdade, a segunda era abrir minha própria escola de música e a terceira era viver de música, que era a longo prazo. E o PPV me ajudou a tudo isso. É muito complicado para quem veio de uma situação de extremo sul de São Paulo, pegar ônibus e tudo mais, tá no INSPER, que é uma faculdade super conceituada, pessoas que estudaram a vida inteira em escolas particulares, que são viajados. Até então eu nunca tinha viajado de avião, por exemplo, e as pessoas lá toda hora viajando e tudo mais. Então eu me sentia meio que fora da casinha ali. E aí a Selma tentava me trazer isso, né? Pô, você tá ali é porque você merece, vamos focar, vamos conseguir. Então foram 2 anos que foram muito difíceis para mim. Eu tive a sorte de ganhar uma calça jeans no Lar das Crianças por alguém que doou. Mas ter calça jeans no Brasil, no final dos anos 60, nos anos 70, era ter o melhor produto que podia existir. Primeiro que não existia isso no Brasil, né? E ali eu acho que eu comecei a gostar muito de moda, né? E com o tempo eu me tornei um estilista de moda, fundei minha própria empresa, cheguei a ter 2.600 funcionários nessa empresa, quase 250 lojas pelo país, sendo um designer de jeans, um produtor de jeans. De alguma maneira, eu tenho essa memória de que meu gosto por moda nasceu no Lar das Crianças. Assim, Sittingá era meio do ano e final do ano. Então, assim, não tinha como passar o ano sem ter aquela felicidade extrema. Você está ali estudando, né, o primeiro semestre, Sittingá no meio do ano. Era uma convivência um pouco mais estreita, com brincadeiras, gincanas. Acho que era a parte mais feliz das crianças. Eu tenho várias memórias assim boas do lar. Uma das memórias era o passeio anual que se faz para Campos do Jordão, né? Nesses passeios a gente tinha possibilidade de conhecer uma outra cidade, de ficar lá numa espécie de sítio, né? Fazer várias atividades lá. Eram momentos bem gostosos que me marcavam bastante, assim, de ter um lazer, assim, com os meus colegas que eram alunos do lar e com a nossa família também, né? Porque a nossa família ia junto. Uma vez por ano eu vou lá quando tem a troca de faixa do judô. São coisas pequenas assim, mas me dão satisfação. E olha, ver as crianças no exame de troca de faixa é uma coisa impressionante, porque você olha no olho daquelas crianças e você vê a importância que eles dão para aquela troca de faixa. Eu lembro que eu era uma pessoa muito tímida, eu sei que não parece, mas eu era muito tímida e isso foi uma coisa que foi desenvolvida muito no PPV. Eu lembro que na minha primeira reunião do PPV eu me escondi no banheiro e eu fiquei escondida o dia inteiro, porque eu tinha medo da Selma. E a Selma era uma pessoa que ela desenvolve muita gente, mas ela é muito séria e ela puxa muito a gente, né? E eu lembro que ela olhava e falava, o que você acha de tal coisa? E aí eu ficava muito com vergonha, tímida ali de falar, e aí eu me escondia a primeira vez no banheiro. É um trabalho que acho que todo educador, né? Eu sou pedagoga de formação, todo educador sonharia em trabalhar aqui, porque aqui nós construímos projetos junto com as pessoas, ouvindo sempre o que a meninada está necessitando. Eu, particularmente, depois desses 14 anos aqui no Brasil, acredito que o verdadeiro Tikkun Olam nosso, o conserto do mundo, precisa começar por resgatar a humanidade do outro e a própria, percebendo a humanidade do outro. Eu sou muito grata a todo o respeito e generosidade com que eu fui acolhida pela diretoria, tanto do lar quanto da CIP. Eu não faço parte da comunidade judaica,
nunca me senti menos, né? Me deram a coordenação administrativa do lar quando eu não tinha a formação específica para isso e confiaram que eu poderia fazer um bom trabalho. Antes de mim, nessa posição, só tinham homens muito bem formados e que eram da comunidade judaica, né? Eu fui a primeira mulher a ocupar essa posição. Afinal de contas, não é só as intervenções que eu faço, mas é o que eu aprendo, né? Com os jovens, com as famílias, com voluntários, com os outros profissionais do lar. Então, eu me fortaleço a cada dia como pessoa. É um sonho trabalhar no lar. É um sonho trabalhar numa ONG muito séria. No lar a gente consegue quebrar as barreiras e tudo é possível. Não existe, não consigo. Aqui as boas ideias ficam e nós temos uma diretoria, né? A diretoria voluntária sempre apoiando. O lar ele é o grande projeto social da CIP. É um orgulho para a CIP ter esse projeto, né? E um projeto tão duradouro e que, assim, ao longo dos anos vem se aprimorando cada vez mais, né? Tão consistente, eu diria. O impacto nas famílias de um jovem com uma formação técnica, uma formação superior, ele imediatamente se torna a maior renda familiar. E acho que, assim, no próprio processo deles começarem a ter sonhos maiores do que aqueles que estavam, de alguma forma, na cabeça dos pais deles e nas suas próprias cabeças, meio que aqui é meu teto, isso acho que é um impacto enorme. Mas a coisa mais linda que tem é quando eles florescem, amadurecem e dizem: nossa, Selma, eu demorei, mas eu consegui. É exatamente isso. O caráter, né? Aqui dentro do lar, a gente conseguiu construir o caráter, entender o que era bom e o que era ruim, né? A gente sabia exatamente o que podia ser feito e o que não podia ser feito, porque iria atrapalhar, se fizesse alguma coisa errada, iria atrapalhar todo mundo. Não era só você, né? Você não estava prejudicando só você. Era uma sociedade. Acho que viver em sociedade é o ponto crucial que a gente tem aqui no lar, né? E cada vez que eu escuto do sucesso de um jovem que entra numa faculdade ou de um jovem que está se formando, a emoção que vem é a mesma emoção que se fosse um filho meu. Que tudo que eu construí, eu consigo ver o lar em cada ponto disso, né? Então, se eu não tivesse conseguido acabar a minha faculdade, se eu não tivesse conseguido fazer a minha pós, se eu não tivesse aprendido inglês, eu não teria tido essa oportunidade, porque tudo isso acabou acarretando de eu conseguir essa vaga, de eu conseguir trabalhar onde eu tô e de eu ter construído tudo que eu construí tão nova, né? Porque hoje eu tenho 28 anos, sou formada, sou pós-graduada, consegui morar em 2 países diferentes. E depois de tudo isso, eu ainda consegui comprar o meu apartamento. E eu diria que em nenhuma parte do mundo existe uma instituição como o lar. Então, fugir dos assistencialismos que simplesmente dão comida, abrigo e roupa, que é fundamental para poder fazer o cotidiano, mas a verdadeira revolução acontece e o verdadeiro tikkun acontece quando a humanidade da pessoa é fortalecida e desenvolvida. E isso faz o lar das crianças desde o começo e cada vez mais e melhor. Frequentar o lar é sempre sair de lá inspirado, né? Sair de lá com uma energia muito boa, muito positiva, porque o que acontece no lar emociona. É muito bonito ver esse trabalho de resgate da dignidade humana que acontece. É um impacto social, não somente na vida dessas crianças e jovens, mas de todo o entorno delas. O lar é, sim, um lugar mágico. Love's in the air, naquele lugar, paira um amor no lar das crianças. Aquele lugar, ele é muito especial e eu acho que não tem ninguém
que vá até lá e não saia de lá, assim, transformado com esse sentimento. Olha, eu queria aproveitar essa oportunidade para parabenizar o lar. Quando a gente fala parabenizar o lar, significa parabenizar toda a equipe que está lá hoje, reconhecer o mérito dos seus fundadores, daqueles que passaram por lá e já não estão mais conosco, mas dedicaram energia, tempo, recursos, colocaram as suas impressões digitais, influenciaram o progresso, o avanço daquela instituição e, como eu disse, influenciaram muita gente pelo caminho. Então, esse grupo inteiro está super de parabéns. Que a gente continue por muitos e muitos anos reescrevendo esses futuros.